Então, olha só, hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo do nosso capítulo de prova, tá bom? Hoje a gente vai ver sobre Gustavo Klimt. E vou reforçar mais uma vez a T1, tá? Ela vai estar na plataforma lá, em vídeo, em verso e prosa, né? Em vídeo lá, explicado tudo certinho, com a data de entrega para o dia 16. Mas, mais uma vez, sugiro que você faça esse final de semana, porque semana que vem você vai ter um monte de texto para fazer, tá? E pode ser que você esqueça, enfim. Aproveita o final de semana que está tranquilo, você tem bem menos atividades do que semana que vem, para fazer a minha e ficar livre, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer de novo, igual o bimestre passado, ninguém de recuperação no 8º ano, tá? Vamos tentar chegar nesse desafio, nessa meta, tá joia? Mas aí, então, no final da aula, eu volto a falar da T, e aí, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, é só perguntar, tá? Página 117, Gustavo Klimt é o líder da secção de Viena. Abre aí, por favor. O Gustavo, ele é incrível, a gente vai ver um vídeo só falando sobre um quadro específico dele, tá? A gente vai ver esse vídeo mais de uma vez, não hoje, mas em um outro momento eu vou repostá-lo, porque assim, ele é muito importante para a nossa avaliação, tá? Então, tenta pegar toda a ideia do Gustavo Klimt e toda essa coisa da forma e de aproveitar os materiais, do suporte, do mosaico, enfim, toda essa ideia, tá? Então, vamos lá. Foi a obra de Klimt que causou maior e mais duradouro impacto dentro da seção de Viena. Alguns consideram suas obras muito grosseiras, enquanto os outros viam como uma arte de vanguarda. Em suas obras, Klimt usava composições repetindo motivos, e aí, como que era uma característica das obras dele, né? É legal você marcar isso. Usava... Oi? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Composições... Usava composições repetindo motivos decorativos que formavam diferentes estampas. Isso? Diferentes estampas. Como pano de fundo brilhante em sua obra, o Beijo aplicou folhas de ouro, aplicou folhas de ouro nos trajes dos personagens. A predileção de Klimt pelas cores douradas e opulentas também se teve ao interesse pelos mosaicos. E você vai ver um pouco mais a fundo isso mais à frente, tá? Em uma viagem que fez à Itália em 1903, ficou maravilhado pelos mosaicos brilhantes. Adaptou essa técnica a fim de usá-la em sua obra, e isso se revelou como uma importante característica do seu estilo. E aí a gente tem, observe o retrato, né, de Adele Bloch-Bauer. Tá? As obras que a gente vai ver do Gustavo, que estão aqui no seu livro, são uma das melhores e maiores, assim, mais tchan, né, dele. A modelo Adele, né, então o nome dela é Adele Bloch-Bauer, era esposa de um rico banqueiro vienense, que encomendou a obra para homenagear sua amada. Klimt retratou essa mulher como Teodora, uma imperatriz bizantina, muito admirada por eles nos mosaicos da Basílica de São Vitale, em Ravenna, na Itália. Essa obra, junto com O Beijo, a obra que ainda veremos, tornou-se uma das mais marcantes de Klimt nesse período. Né? Então, veja a riqueza dos detalhes. Você vai ter uma oportunidade de ver de pertinho, você vai ver que é incrível. Já O Beijo, de Klimt, emprega uma enorme quantidade de folhas de ouro, provocando a sensação de suntuosidade ornamental. O quadro apresenta uma cena de ternura entre um casal, porém, cada detalhe que Klimt acrescentou induz o espectador a uma série de interpretações sobre o assunto, relacionadas às questões sociais e aos valores da época.
Isso é muito legal de marcar, tá? No beijo, Clint emprega uma menor quantidade de folhas de ouro e acrescentou, induziu o espectador da época, ok? E esse, então, é o quadro do O Beijo. E a gente tem aqui nessa numeração toda uma classificação, toda uma análise desse quadro, tá? Como a gente vai ver um vídeo falando da análise desse quadro e da história, eu vou deixar essa parte aqui para a gente falar na revisão, tá? Então, a gente vai ver especificamente no vídeo de hoje sobre esse quadro. Então, a gente tem aqui um homem, né, que segura a cabeça da mulher e tal, e a gente vai todas as vestes. Vamos passar aqui. Klim, ele mesmo, ele era um ilustrador e um pintor, né? Assim como outros artistas envolvidos no movimento, fazem, de certa forma, um movimento semelhante a das artes e ofícios. Só que, enquanto o movimento original mostrou que era possível conciliar a arte com a sociedade industrial, a Seção de Viena mostrava que era possível conciliar. Então, a Seção de Viena mostrava que era possível conciliar a sociedade industrial com a arte. As estampas da decoração, os recursos tipográficos, os traços de ilustração figuram na produção artística de exposição. Ou seja, a arte industrial sai da indústria e é apresentada como arte, é exposta. Tá? Então, ele está apenas reforçando aquele conceito lá que a gente começou a ver da era industrial. Nesse sentido, o movimento foi amplamente o movimento foi amplamente revolucionário, porque colocava em questão todo o padrão de arte oficial, arte de exposição, trazendo para esse cenário uma arte oficial, a decoração, a tipografia e a ilustração. É revolucionário, ele se desenvolve desenhos de estampa, mas não para tecidos e sofás, mas para quadros, né? Ou para cortina. É para vestir, por exemplo, a mulher que representa a ambição ou a mulher que representa a compaixão. Então, era um tipo de arte rebuscada, essas estampas não estavam mais em objetos, como a gente viu lá na ideia da arte nouveau, né? Agora, era na própria obra de arte mesmo. Ok? Clean. Compaixão. Nascia uma proposta de arte daquele tempo, que representava questões humanas de sempre. Clint também realizou outros tipos de trabalho. Entre eles está a decoração de um refeitório em Bruxelas, contado pelo arquiteto Joseph Hofmann. A decoração é formada por um conjunto de 3 painéis feitos em mosaicos de grandes dimensões. Os 2 painéis principais remetem ao mesmo fundo encaracolado, que é a representação da árvore da vida. Tá? Então, e a árvore da vida tem todo um contexto, não só religioso, tá? Mas histórico também, e do porquê que Clint trabalhava essas questões. No aprimoramento, a gente não vai fazer essa atividade, mas tem 2 coisas aqui que eu gostaria que você marcasse aí no seu livro, sobre a ornamentação. A ornamentação, sobretudo explorando a criação de estampas, foi o caminho escolhido por Clint para expressar muitas de suas ideias e envolvê-las em uma atmosfera de sonho, aparentemente desvinculada de uma definição de tempo e espaço. E aqui, logo abaixo, né, a gente tem 2 painéis de Clint para você perceber como ele explora esses ornamentos. Tá? Então, temos 2 ideias aqui do beijo e do abraço. E como ele explora a questão da textura,
da ideia do mosaico, de várias junções de linhas, principalmente, tá? Estampa, e aí marque isso aí, é um desenho ou uma composição de desenhos que se repetem, formando um padrão impresso. Comumente em diversos tipos de superfície, tal como papel, tecido, paredes, etc. Entre os mais variados e completos padrões criados por Klimt, alguns são geométricos, com quadrados, retângulos e círculos, e outros apresentam formas mais livres e lembram texturas, ok? Isso é importante saber em relação à forma como o Klimt cria esses padrões, tá? Como que ele cria essas estampas. É importante você saber disso. E aí, sem mais delongas, vamos ver especificamente uma aula só falando sobre o quadro beijo, tá? E a gente vai voltar a falar sobre o beijo também em outros momentos. Então, assim, fiquem atentos, porque é algo importante de ser aprendido, né? E se você está aqui, não custa prestar um pouquinho de atenção, tá? Vou colocar aqui para a gente e vou sair também de tela. Só um momentinho. Esse link também vou deixar lá na plataforma, tá? Para você poder visualizar caso dê algum problema na nossa videoaula de hoje. Oi? Essa obra, ela marca o apogeu de um período do artista conhecido como Dourado, que foi bastante influenciado pelo fato do pai ser gravador em ouro e por uma viagem que ele fez a Ravenna, na Itália, onde ele esteve Eu não gosto dela, eu odeio já. frente com os mosaicos do século V, os mosaicos bizantinos melhor conservados e mais incríveis do mundo. Há pouco tempo, esse beijo era só um beijo, ou no máximo uma alegoria do amor. Mas nos últimos estudos apontam que ele representaria o beijo de madeira. Rolo? Nada disso, gente. Mas bem, um novelão grego. Está preparado? Faria parte dessa história aqui. O Apolo, deus gostoso, maravilhoso da beleza, está tendo uma discussão com o Eros. E o Eros, você sabe que os deuses gregos eram todos vingativos. Para se vingar de Apolo, lhe mandam na flecha. Uau! E essa flecha faz com que ele se apaixone pela ninfa Daphne. E o que ele faz, o Eros, safadinho? Manda também uma flecha, só que no sentido contrário, para que a Daphne nunca se apaixone pelo Apolo. E, além do que, essa flecha fomenta a sua vontade louca de permanecer virgem. Mas o Apolo, louco de amor, começa a perseguir a Daphne. Ela pede a intervenção do seu padre, o rio Peneu, para que ajude a transformá-la numa árvore. Seria um loureiro. E quando o Apolo consegue alcançá-la, ela já está se transformando. E quando o Apolo a corre em braços, lhe dá um beijo, que seria o momento aí da tela do Klimt, que acontece. Ela já é mais madeira do que mulher e não responde ao beijo, nosso Deus gostosão. E isso estaria representado nessa tela do Klimt. O que você acha? Fica mais com o beijo pelo beijo ou nessa representação desse beijo que é até platônico, né? Quem tem certeza absoluta, tá? Mas no princípio se pensou que seria um autorretrato do Klimt com a sua companheira naquele momento, que era Emilia Floch. Mas essa teoria é bem fraquinha, porque em certo momento tem uns escritos que mostram que o Klimt falou o seguinte: não existe nenhum autorretrato meu. Não me interessa minha própria personalidade como objeto de um quadro, mas bem me interessam outras pessoas, em especial mulheres.
outras aparências. Estou convencido de que, como pessoa, não sou especialmente interessante. Por isso, as teorias mais fortes é que essa mulher seria uma modelo que pousou para ele várias vezes, que era conhecida como Red Hilda. Vamos dar uma olhada mais profunda nessa obra? Começamos pelas pinceladas. Você pode ver que nas figuras é uma pincelada mais polida, acabada. Podemos ver até contorno, como se fossem as molduras dos mosaicos. No Prado, uma pincelada mais solta, mais de estilo impressionista. Lembra que ele começou a pintar o beijo em 1907. Os impressionistas já eram um sucesso total. E no fundo, se a gente aproxima, a gente vê que ele utilizou uma pincelada vertical e paralela para criar uma textura. Guarda esta palavra, textura. Figura e fundo. Nada de volumes estipulados por regras matemáticas, tudo mais plano também. Influência de quem? Da nossa conhecida gravura japonesa. E consegue dar uma sensação de volume, mas através das cores, porque também existe o que a gente chama de perspectiva cromática. E também através das texturas. Mas o que são essas texturas? Não sei se você lembra das aulas de artes, quando o professor pedia para você pegar folhas de árvores, pequenas pedras, colocar um sulfite por cima e decalcar essas formas. E milagrosamente o que apareciam nossas texturas, que nada mais, nada menos são a pele das formas, que permite que nós distinguamos uma superfície da outra, mesmo de olhos fechados. E o Klimt utilizou muitas texturas. A gente pode ver nas túnicas dos personagens desse quadro, mas além dessas texturas que são criadas, baseadas em texturas reais, ele também utiliza texturas reais. E você deve estar se perguntando como? Integrando elementos na tela. E aqui o que ele vai integrar? Lâminas de ouro e lâminas de estanho. Por que falar sobre a venda desse quadro? Porque a venda mostra que o Klimt já tinha uma super reputação. Porque o quadro, ele foi vendido antes de ser terminado. Ele foi exposto na Austrian Gallery antes de ser terminado, em 1908. E nesse exato momento ele já foi comprado pelo Museu Belvedere por 25 mil coroas, que hoje seriam mais ou menos 240 mil dólares, que foi um recorde para a época, porque nessa época, na Áustria, a média de preço obtido pelas pinturas era de 500 coroas. Pensa, gente, ele vendeu por 25 mil coroas. Essa obra continua exposta, sabe onde? Nesse mesmo Museu Belvedere, que a comprou lá em 1908. Ela é enorme, é de 1,80 m por 1,80 m, então você pode ir lá visitá-la em Viena. E nessa altura do campeonato, vocês podem estar se perguntando: a que movimento pertence o nosso Gustav Klimt? A um movimento muito amplo, conhecido como modernismo, que vai ter suas particularidades em cada país. E na Áustria, suas particularidades vão estar representadas dentro de um grupo conhecido como Secessão, que foi liderado por Gustav Klimt. No próximo vídeo, a gente volta para a França para conhecer um lobo solitário. Então, é isso, galera. Esse foi o nosso objeto de estudo, tá? Gustavo Klimt. A gente vai vir falar sobre ele e sobre essa obra, como eu expliquei ainda há pouquinho. Beleza? Em relação ao Klimt, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma observação? Não. Então, vou falar mais uma vez sobre a nossa T1, tá? Ela está lá na página 109. Vai ter um vídeo na segunda-feira explicando toda essa T1. Porém, mais uma vez, se você quiser adiantar essa T1, essa entrega, você pode fazer, tá? Logo e mandar. 109. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. 27, 8 e 9. Aqui. Então, você vai escolher um movimento pedestre, né? Que é o que fala aqui, um movimento pedestre, que pode ser o que você quiser: andar, correr, saltitar, pular, caminhar em passos miúdos, caminhar em passos largos, engatinhar e etc. Qualquer movimento,
normal, sabe? Calçar ou dar nó no sapato, fazer o cadarço, né? Fazer como que dá o nome? Amarrar o cadarço, né? Fazer um cadarço, beber água, escovar os dentes, qualquer movimento pedestre, de rotina, qualquer movimento, tá? Depois de escolhido o movimento, você vai pedir a alguém que fotografe você fazendo esse movimento, tá? E você vai enviar as fotos para mim. Então, não precisa ser de close, pertinho, nada disso. Se você quer pular, é só pedir alguém para você tirar uma foto de você pulando, né? Aperta lá e você pulando. Isso no celular é muito fácil de fazer, tá? Se for bebendo água, enfim, você faz um enquadramento, tira aí no mínimo umas 3 fotos, no máximo mais 5, não precisa ser muitas, e envia para mim na plataforma. Somente isso, ok? Beleza. Então, você escolhe um movimento pedestre. Vou caminhar a passos largos. E aí, sabe aquela brincadeira, passinho de elefante? Dá 3 passão grandão, alguém filma você, alguém filma, não. Alguém tira uma foto de você fazendo esses passos largos, 3 fotos no mínimo, máximo 5, envia por e-mail. Apenas isso, ok? Como falei, sugiro que você faça isso esse final de semana, porque só escolher e tirar foto. Isso. Só escolher um tema e tirar uma foto. E tirar, no mínimo, 3 fotos, essa sequência. Tá? Como eu falei, na próxima semana você vai ter um monte de texto para fazer. Se você já ficar livre dessa, melhor. Tá? Adianta, sem problema nenhum. Tá? Na segunda-feira vai ter um videozinho lá, tudo certinho, né? Mas você já sabe o que é para fazer. Então, escolhe um movimento pedestre, pede alguém para tirar uma foto de você executando esse movimento. Então, sei lá, se foi beber água, né? Bebi, acabou. 3 fotos aí, 4, 5 no máximo, enviou. Tia Flávia, está aqui o meu trabalho. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tá? 30 pontos aí, mole, para ninguém ir para a recuperação. Fala aí, Yasmin. É tipo 3 fotos de um movimento só, de uma coisa. Não precisa de uma coisa só. Tá. Tá bom. Tá? E aí tenta fazer numa sequência. Né? Se for o movimento de beber água, por exemplo, segurando o copo, tomando e acabando, sabe? Ou, enfim, como você achar melhor, desde que mostre o movimento, a sequência do movimento. Tá? Não há previsão de chuva para o Rio de Não há previsão de chuva. Que bom. Beleza? Qualquer coisa, é só mandar um e-mail que eu respondo, estou online, tá joia? Então, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, amore.